Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Coopert Biotalks. Hoje a gente vai falar como o uso dos biológicos, o manejo com os biológicos incrementa, ajuda e auxilia no aumento da resistência ambiental. Então a gente começa aqui já trazendo um convidado bem especial e à altura para tratar desse tema aqui com a gente, que é o biólogo Sérgio Abud. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio, Sérgio. Renato, o prazer é meu. Eu me sinto honrado de poder estar aqui conversando com você, né, sobre esse tema que, na minha opinião, ele vai ser um dos grandes pilares para a agricultura do futuro. Com certeza. Então, para a gente começar aqui, a gente pontuou 4 pilares para a nossa conversa e o primeiro deles, eu gostaria que você discorresse aqui para a nossa audiência sobre como funciona o ciclo de pragas. Então, nós temos insetos na natureza, né? E aquele inseto que se alimenta de uma planta do interesse, né, nosso, do interesse econômico, e causa dano, ele é considerado uma praga, né? Mas só é praga se ele estiver causando algum tipo de dano. Se o inseto estiver na natureza ou estiver na plantação e não estiver causando dano econômico, ele não é considerado praga. Então é muito importante a gente separar isso, né, ou compreender melhor isso. Esses insetos, nós temos lagartas, nós temos insetos sugadores como percevejos, mosca branca, né, a própria cigarrinha do milho, o bicudo, né, no algodoeiro, enfim, nós temos muitos insetos que têm essa capacidade de causar dano. E esses insetos eles têm um ciclo de vida, né? Esse ciclo biológico de vida deles. Vamos pegar como um exemplo aqui. Tem insetos que têm um ciclo aí de 30 dias. Se nós pegarmos aí uma cultura como a soja, que teria um ciclo de 120 dias, então dividindo aí 120 por 30, nós vamos ter 4 ciclos de praga durante a safra. Então, dependendo do momento em que ela aparece, nós teríamos até 4 ciclos de pragas. Porém, quando a temperatura aumenta, como nós estamos vendo nos últimos anos, nas últimas safras, esse ciclo de 30 dias ele pode cair para 20. Então, em vez de 4 ciclos, nós teríamos 6. Né? E esse aumento exponencial no número de indivíduos de um determinado inseto praga, ele pode causar um dano muito grande. Isso pode ocorrer com as lagartas, com todos esses insetos pragas, né, que nós citamos aqui. Então, é muito importante o produtor estar atento com as condições climáticas. Por exemplo, essa próxima safra, a previsão é de que nós tenhamos uma laninha fraca, talvez próximo de neutro. Isso quer dizer que as temperaturas vão ser mais ou menos dentro da média, e a distribuição de chuva também dentro da média. E o ciclo biológico das pragas vai ocorrer também dentro da média. O produtor não pode descuidar disso, né? Então, aquele número de gerações, ele ocorreria normalmente. Porém, nesse período, é possível que a gente tenha períodos mais quentes. Então, o ciclo de vida da praga encurta, o número de gerações aumenta, e aí, se o produtor não estiver atento para monitorar a lavoura e tomar a decisão dele, ele pode ser pego e ter um prejuízo considerável, né? Então é muito importante ele estar monitorando as condições climáticas e a ocorrência de pragas. Lembrando que praga é o inseto quando ele está causando dano. A presença de um inseto abaixo do nível de dano, nós não consideramos praga. Ele está ali presente na natureza. Mas o produtor precisa estar atento para isso. E aí, quando acontece que a gente tem que entrar com controle inundativo, que também você, na verdade, até antes da gente iniciar aqui, estava dando uma aula para a gente, e é importante porque realmente a gente traz um benefício que a natureza já por si só já compreenderia. Então, com a Revolução Verde, que nós tivemos aí a partir dos anos 70, a área plantada com os cultivos do interesse, né, nosso, aumentou muito. Então, por exemplo, as áreas com soja aumentou, saiu de uma área pequena, né, e entrou pelo Cerrado, pelas regiões tropicais do Brasil, e hoje nós temos aí mais de 40 milhões de hectares plantados com soja, 20 milhões de hectares plantados com milho, mais de 2 milhões com algodão, enfim. A área plantada aumentou muito. Essa área plantada, nós temos insetos que se alimentam dessas culturas. Então, como tem uma disponibilidade de alimento muito grande, a população de inseto também aumentou, ocupando essas áreas. Então, o que controla essa população de insetos pragas? São os organismos naturais, que são o que a gente chama de inimigos naturais das pragas, né? Esses organismos, eles coexistem com essas pragas
desde que o mundo é mundo. Eles sempre estiveram aí. E a população de praga não aumentava muito, em muitos momentos, principalmente nas lavouras, porque a área plantada era menor, o número de pragas era menor e o número de inimigos naturais estava dentro do controle. À medida que a gente aumenta essa área, a gente aumenta a oferta de alimento. E à medida que o clima vai ficando mais quente, ou melhor, a temperatura vai ficando mais quente, o número de gerações diminui. Então começa a ter um aumento na população de insetos pragas. Qual a estratégia que nós entramos inicialmente para controlar essas pragas? Foi o uso de inseticidas. Então nós tínhamos os inseticidas lá nos anos 70 e 80, que eles tinham um largo espectro de dano. Então ele matava tudo. Você jogava um produto para controlar as pragas, mas ele também matava os inimigos naturais. E à medida que essas áreas foram aumentando, a quantidade de inseticida que foi sendo utilizada foi muito grande. E o número de entradas dos inseticidas também aumentou. Então, quando nós forçamos uma pressão de seleção tentando matar os insetos, eles reagem. Porque desde que o mundo é mundo, esses insetos, eles estão por aí e eles já sobreviveram a várias catástrofes. Os pobres dos dinossauros não sobreviveram àquele meteoro, como, né, os evolucionistas contam. Mas os insetos sobreviveram. Eles conseguiram escapar de tudo isso. Então, no próprio DNA, no gene desses insetos, já tem mecanismos de escape muito grande, assim como tem também nas plantas. As plantas aprendem a escapar dessas situações. Mas se a gente ficar fazendo essa pressão com os inseticidas, com o uso desordenado, com o uso fora do recomendado, né? O produtor, ele segue as recomendações. Ele segue. Mas, à medida que evoluíram os inseticidas, hoje nós temos inseticidas mais específicos. Eles matam menos os inimigos naturais. Eles são mais seletivos para os inimigos naturais. Então, eles são mais favoráveis para os inimigos naturais. Mas, por um outro lado, nós não temos um número muito grande de moléculas e de ativos para usar na natureza. Então, a gente começa a usar os mesmos produtos para as mesmas pragas no mesmo ambiente. Então, o que acontece com essas pragas? Ela se reporta ao repositório genético dela e vai lá e pega, olha, isso aqui nós vamos mudar. Se a chave que liga o inseticida é essa, eu mudo a chave. Aí o inseticida passa a não funcionar. É aí, Renata, que desenvolve o mecanismo de resistência. Nós começamos a selecionar alguns organismos, alguns indivíduos dessa população que são resistentes ao manejo químico. Isso vem ocorrendo há muitas safras e nós estamos perdendo esses produtos. Um exemplo que ocorreu foi na época da Helicoverpa parmígera. Sim. Eu estava fazendo um trabalho na Bahia e nós identificamos que tinha uma lagarta que estava sem controle. O que nós vimos? O uso de inseticidas cada vez mais forte para controlar essa lagarta, ele desequilibrou os inimigos naturais, causou um desequilíbrio agroecossistêmico, e a Helicoverpa parmígera, que não era uma praga do Brasil, era uma praga exótica, ela já veio resistente às principais moléculas de inseticidas, os organofosforados, os piretróides, os carbamatos, enfim. Esses produtos nós jogávamos e a lagarta não morria. Então nós tivemos que usar uma estratégia diferente. Nós vamos resgatar o manejo integrado de pragas. O que é o manejo integrado de pragas? É o uso de todas as técnicas possíveis para baixar a população do inseto praga para abaixo do nível de dano. Como eu falei, se está abaixo do nível de dano, não é praga, né? Mas a gente tem que estar monitorando isso. E nessa estratégia, nós temos o manejo cultural, que é indisponibilizar a oferta de alimento para a praga fora da época da lavoura. Por exemplo, o bicudo. Nós não podemos ter planta de algodão fora da safra de algodão. Nós não podemos ter planta de milho fora da safra de milho. E assim para a soja. Porque se tiver, nós não vamos conseguir quebrar o ciclo biológico dessa praga. Então nós adotamos essa prática e também passamos a usar os inseticidas dentro do manejo mais adequado, com tecnologia de aplicação, usando outros compostos que melhoravam a qualidade desses inseticidas, e nós resgatamos o velho e antigo e que sempre existiu, que é o controle biológico. O que é o controle biológico? É usar a natureza em favor da natureza, não é contra. Nós só vamos controlar, né, os insetos. Por exemplo, a gente vai fazer um safari, aí você vê um leão se alimentando de uma zebra.
Ah, coitadinha da zebra, né? O leão está se alimentando da zebra. Mas se o leão não comer a zebra, ele vai comer o quê? Né? Então ele é usado ali dentro da cadeia alimentar para fazer o controle. O que não pode é explodir a população de leões. Sim. Porque senão a gente causa o desequilíbrio. E esse manejo do biológico, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser o manejo que é o controle biológico natural, que é quando nós mantemos esse equilíbrio agroecossistêmico de forma que esses organismos eles sobrevivam na natureza. Se nós usarmos inseticidas de largo espectro, ele vai matar todo mundo e mata os inimigos naturais, né? Causa o desequilíbrio. Então, se esses organismos estão em equilíbrio e nós estamos observando que a população de inseto-praga ela ainda não está controlada, aí nós entramos com o que você falou, que é o manejo inundativo. O que é inundativo? Como o próprio nome diz, nós vamos inundar, nós vamos aumentar a população de organismos benéficos. Um exemplo, para as lagartas. Hoje, nós temos vários mecanismos que nós podemos usar. Nós podemos usar os parasitoides, né, de ovos. Então a gente controla, observa que o ovo da mariposa já está na folha. Então nós vamos liberar um macrobiológico que ele vai fazer a postura em cima do ovo da mariposa e dali não vai nascer lagarta. Nasce um outro biológico, né, para ajudar a controlar. Por exemplo, nós podemos usar o que nós chamamos de organismos entomopatogênicos, que são fungos, bactérias, vírus, que causam doenças nos insetos pragas. E aí eles param de se alimentar ou diminuem e para de causar dano. Controla essa população. E nós podemos usar também fungos, que hoje são muito utilizados, de isolados específicos, que têm um controle muito bom, que ele pode controlar, por exemplo, no caso da mosca branca. Nós podemos usar a bovéria, nós podemos usar a isária, né, conhecida agora como cordíceps. Ele vai causar um problema nesse inseto praga, né, e ele vai morrer. E aí a gente controla. Por exemplo, no caso da cigarrinha do milho. Hoje nós temos a isária, que é o cordíceps, né, é um outro nome que eles deram para a isária. Ele também controla essa população. E nós já estamos desenvolvendo já biológicos para controlar o bicudo, para controlar o percevejo da soja, né, o Eusquisto zeros, que é um problema muito sério. Então, graças a Helicoverpa parmígera, né, Deus não faz nada de errado, hoje nós já estamos conhecendo muitas estratégias para a gente controlar esses insetos pragas, baixar essa população sem que a gente possa ou que a gente venha causar um desequilíbrio, né, ou uma agricultura insustentável. Excelente, eu quero pegar esse gancho daqui a pouco para falar sobre calendário agrícola, mas antes eu já gostaria de pegar também o que você colocou há pouco para a gente, dessa relação de fato dos entomopatogênicos com insetos e plantas. Então, explica melhor para a gente qual é essa relação direta, como é que funciona. Até pouco tempo, eu tenho 44 anos que estou na agricultura, e a gente vai ficando velho, a gente vira contador de história, né? Eu sempre falo isso. Mas é bom ouvir uma boa história, né? E antes, há muitos anos, nós usávamos um fungo, Nomúria, né? Que a gente coletava aquelas lagartas que morriam, ficava toda branquinha, como se estivesse mumificada. Pegava aquelas lagartas, colocava num liquidificador, batia, colocava num pulverizador e pulverizava no campo. Então, aquele branquinho que estava na lagarta é um fungo. A gente batia na água, né, e aplicava, coava aquilo ali para não entupir os bicos e aplicava no campo. Então aquilo ali ajudava a controlar as lagartas e naquele tempo nós não usávamos tantos inseticidas. Fungicidas nem se falava em usar. Fungicida aumentou muito com a ferrugem asiática quando ela apareceu em 2002 aqui no Brasil. Mas à medida depois que a Helicoverpa parmígera entrou, a gente começou a compreender melhor isso. E nós começamos a ter mais investimento no controle biológico. Principalmente nesses organismos que a gente consegue multiplicar em biofábricas, né? Nós temos o manejo natural, que é o conservativo, e esse inundativo, que nós multiplicamos a população em laboratório e distribuímos no campo. Nós temos fungos do grupo das bovérias e dos cordíceps, né, que é a isária, que eles ajudam muito no controle de pragas. E até pouco tempo, Renata, nós achávamos que ele só causava problema nos insetos. Então nós aplicávamos na folha. Quando a gente aplica um inseticida, se cair uma chuva, pode lavar e o inseticida
cair no solo, né? Ele não vai fazer o efeito dele na folha. Os biológicos é diferente. Quando você joga na folha e cai uma chuvinha, aquele ambiente fica melhor para ele. Aí ele aumenta e ele forma sobre a folha o que nós chamamos de biofilmes, né? Um filme de biológicos. São organismos muito pequenos e ele forma aquele filme sobre a folha. Mas a folha, ela tem muitas estruturas que são orifícios que esses micro-organismos conseguem penetrar. Então eles penetram pela cutícula da folha, ele entra entre as células, entre o floema da planta e ele começa a caminhar por ali. Só que como ele não gera uma toxina dentro da planta, a planta não identifica que aquilo ali é um problema. E ele estimula a planta a produzir substâncias de defesa, que são fito-hormônios que ele induz a planta a criar mecanismos de defesa. Pode chegar ao ponto, Renata, da planta diminuir a atratividade para os insetos. Então é comum nós termos algumas genéticas de planta que a atratividade é menor. Então nós botamos duas variedades. Aqui dá mais mosca branca e aqui dá menos. Por quê? A atratividade aqui é menor. Então essa função endofítica que está dentro da planta, ela estimula a produção desses fito-hormônios que ajudam no processo de defesa. Então ele age lá fora e age dentro da planta, aumentando o mecanismo de defesa. E nós temos alguns que são simbióticos, que eles penetram dentro das células e ali dentro ele produz uma série de substâncias de metabolismos secundários dentro da planta que aumenta a defesa da planta. Então isso é fantástico, é a vida agindo em prol da vida. E isso ocorre de uma forma extremamente equilibrada, sem causar nenhum tipo de desequilíbrio na natureza. É a agricultura sustentável que a gente quer, não é? Exato. Isso, Renata, é o que a gente quer para o futuro. Nós não vamos deixar de usar os inseticidas, nós não podemos substituir os inseticidas com os biológicos. O que nós temos que fazer é integrar. Saber o momento certo de usar um ou o outro, ou os dois juntos. Então, essa sabedoria, essa eficiência agronômica, a gente precisa conhecer um pouco mais. Ah, mas por que isso é tão bom e a gente não usa tanto? É porque nós ainda estamos aprendendo muita coisa. Sim. Ainda tem muita coisa que a gente vai descobrir, a ciência tem trabalhado muito em cima disso. E aí vem aquela pergunta, mas por que o produtor não usa isso? Por que ele usa inseticida? O produtor não gosta de usar inseticida. Na lavoura, Renata, tem uma pessoa que a gente chama de pragueiro. Eu não sei se você já ouviu falar desse nome. O pragueiro é a pessoa que ninguém gosta na lavoura. É o que traz a notícia ruim. Sim. O agrônomo vai lá e recomenda uma aplicação de inseticida. Aí a pessoa do operacional vai lá e aplica o inseticida. Aí o pragueiro vai lá para saber se a praga morreu. Se deu certo. Não morreu. Aí é ele que traz a notícia ruim. Ele é o profeta do apocalipse dentro da lavoura. Ninguém gosta dele. Todo pragueiro quer ser promovido a uma outra função. Então, o agricultor ele não usa inseticida porque ele quer. Se ele pudesse, ele não usaria nenhuma aplicação. Entendeu? E nem de biológico também. Ele deixaria a natureza agir. Mas se a gente tiver essa informação de forma acessível para ele, mostrar para ele que isso funciona, se a gente der a oportunidade dele experimentar, dele testar isso na lavoura, ele vai usar. Entendeu? Porque o produtor, ele precisa da natureza, ele é o maior amigo da natureza. Ele não vai nunca lutar contra a natureza, mas ele precisa defender o ganha-pão dele. Sim, o trabalho dele. E esse manejo integrado é o que a gente precisa de conhecer melhor e ajudar o produtor na tomada de decisão dele. Excelente aqui explicação para a gente ir fechando aqui, porque é uma verdadeira aula sempre aqui com a Budi. Duas questões, né, que a gente vem comentando muito no agro, que é a questão do calendário agrícola atual. Então, gostaria que você comentasse isso, dadas as circunstâncias de mudanças climáticas, aumento de temperatura. A gente tem visto episódios cada vez mais recorrentes, então como é que você tem enxergado esse ponto? E a gente vê que mesmo às vezes, já com liberação, o produtor ele tem que fazer uma decisão e muitas vezes ele está deixando um ciclo ali mais apertado, mais curto. Então, como que a gente deve pensar nisso, nesse atual momento? E também, para ir caminhando aqui para o final, falar dessa relação entre a biologia e a agricultura que está cada vez mais unida. Coloca aqui para nós, Abudi. Então, Renata, o Brasil é o que a gente fala, né, que é o celeiro do mundo
E por que o celeiro do mundo? Porque a gente consegue produzir muito alimento e a gente consegue alimentar muita gente. Muitas pessoas falam que o Brasil está produzindo comida demais. Se nós olharmos pelo lado econômico, até pode ser uma verdade. Mas um outro fato é que esse alimento ele é muito mal distribuído. Ele não chega a todas as pessoas que precisam. Que se nós distribuíssemos esse alimento para todos, nós teríamos que aumentar e muito a nossa produção. Mas o Brasil ele tem o privilégio de ter um clima tropical, né? Isso quer dizer que nós temos luz, água e condições de produzir 2, 3 safras por ano. Em muitos países, o produtor tem que optar por uma ou por outra safra. Não dá para ele fazer 2. Sim. Mas se por um lado isso é muito bom, por um outro lado aumenta a nossa responsabilidade. Então a gente precisa compreender melhor sobre a questão do uso da água, que pode ser para a agricultura, né? Mas ela também tem várias outras utilidades, para que permita que a gente faça os cultivos irrigados, né? E nós temos também que fazer um bom uso da água, que é essa água da chuva que cai. Porque a água boa para a planta não é a que cai, é a que infiltra e se mantém no solo, porque a planta tira a água do solo para ela funcionar muito bem. E ultimamente, ou nas últimas safras, o Brasil tem passado por ciclos, né, de laninha e de El Niño muito intensos. Então, quando nós temos uma laninha, nós temos muita chuva no sul e seca, ou condições assim um pouco mais adversas para a agricultura na região centro-norte do Brasil. Quando é o El Niño, a laninha chove mais no centro-norte e seca no sul. O El Niño chove no sul e nós temos mais água no sul. Mas a gente só fica sabendo disso ali pelo mês de agosto, pelo mês de setembro, como que as coisas realmente vão ser. Só que o calendário econômico, o calendário de aquisição dos recursos, dos insumos, ele ocorre antes. Então o produtor ele planeja a safra dele ali em abril, maio, ele já vai tomando as decisões do que ele vai comprar. Então inseticidas, fungicidas, esses produtos que são usados como defensivos na lavoura, eles já são adquiridos antes. Então se o produtor, por exemplo, da região norte, é um ano de El Niño, então ele sabe que vai ter muito seca, então ele pode ter muita praga, então ele se prepara melhor para essas pragas, né? Mas o que acontece? Se nós ficarmos trabalhando desse jeito na agricultura, nós não vamos dar conta. O produtor vai se descapitalizar. É complicado isso. Então, entra aí isso que você falou, que é a interdisciplinaridade da agronomia com a biologia e com todas as outras ciências envolvidas. Então, se nós praticarmos uma agricultura mais sustentável sobre o ponto de vista de diminuir as chances da ocorrência de pragas, de doenças, de deficiências nutricionais, nós não vamos precisar ficar correndo atrás de corrigir os erros. Então, é muito previsível que vai ter um problema de veranico, né? É muito previsível que isso vai aumentar o número de pragas. Tudo é muito previsível. O agricultor passa por isso há mais de 40 anos. Eu já venho vendo isso, né, há muitos anos. Então, o que nós precisamos, e isso é uma mudança, é uma quebra de paradigma, vai ser a nova revolução verde que o Brasil vai enfrentar e ele vai passar para o mundo, é nós conseguirmos sermos eficientes na agricultura tropical. E essa agricultura, Renata, ela precisa ser mais preventiva. Então, por exemplo, nós podemos usar a construção do perfil do solo para disponibilizar mais água para a planta. Dessa forma, ela se defende mais das pragas, das doenças, dos estresses bióticos e abióticos, e ela consegue sobreviver a essas condições adversas. Também ela vai conseguir produzir mais. E nós vamos, com isso, usar muito menos insumos agrícolas para controlar essas pragas e doenças. Uma coisa importante é que os biológicos, isso vai aumentar muito. E é assim, inseticida é quando necessário. Mas o biológico é sempre. Sim. E olha, Renata, não é querer ser verdinho. É porque isso é a forma como a natureza ela age, né? Compreendeu? Ele está ali. Se nós formos falar da microbiota do solo, que nós falamos mais da parte aérea, esse ambiente no solo, isso é um universo. Quem regula a relação da planta com os micro-organismos do solo é a planta. Então, por exemplo, faltou fósforo no solo, a planta libera uma substância na raiz
E aquilo ali comunica com as bactérias do solo. Essas bactérias liberam fósforo do solo, toda aquela microbiota do solo, e ela vai, as micorrizas, né? Eu estava querendo lembrar esse nome, ela vai buscar o fósforo ali e traz e entrega para a planta. E a planta dá carboidrato para ela. Como é que ela regula isso? Ela sabe o que essa população precisa. E ela libera aquela substância no solo, aquele exudado, e aquilo recruta as bactérias. Eu estou com um problema de potássio. Ela libera uma substância, as bactérias que são solubilizadoras de potássio, elas trazem aquilo ali. Então, essa relação e essa comunicação, ela vai existir, isso vai equilibrar a planta. Mas como que a gente faz isso? Com um perfil do solo mais profundo, sem restrição química, sem restrição física, né, para o desenvolvimento do sistema radicular, com maior armazenamento de águas e nutrientes, e com água essa planta funciona bem. E dessa forma, Renata, a biologia com a agronomia se integram e conhecem melhor como tudo isso funciona, e o país tropical, né, abençoado por Deus, ele vai conseguir produzir alimento de uma forma muito mais justa para a natureza e para o produtor, né? E a gente vai conseguir garantir alimento para o Brasil e para o mundo. E eu sempre falo, né? Não tem guerra pior do que a guerra por falta de alimento e por falta de água. O Brasil tem água e tem alimento. Então vamos integrar, usar essa natureza que está à nossa disposição de forma responsável, e assim nós vamos fazer, né, o que já foi previsto aí, inclusive por muitos idealizadores, né, que é produzir alimento e garantir a segurança alimentar do Brasil e do mundo. Excelente, Sérgio Abud, muitíssimo obrigada, sempre bom ouvi-lo pelas palestras aí, Brasil e mundo afora, e hoje em especial aqui em nosso estúdio, então trazendo essa relação super, e que faz todo sentido atualmente dessa relação natural, né, do que a natureza já nos propõe, e dessa ligação, de fato, entre biologia e agronomia cada vez mais próximas aí nessa união. Muitíssimo obrigada, espero vê-lo aí em outros episódios e outras oportunidades. Renata, eu que agradeço por essa oportunidade de estar aqui, e espero que a gente possa motivar as pessoas a compreender mais esse universo. Não tem saída. O caminho realmente é esse. O que a gente precisa é só abrir a mente e o coração e aprender um pouco mais. Vai dar tudo certo. Já deu. Obrigada, Sérgio, e a todos que nos viram e nos escutaram também. Até o nosso próximo encontro.